eu gostaria de refletir com você sobre o lar de Deus, né? A gente fala muito sobre a casa de Deus, né? Não tem nenhum problema nisso, mas eu quis mudar esse termo lar, de casa para lar, porque o lar ele remota a aconchego, a liberdade, ele lembra um lugar que é gostoso de estar, não é? Tem muita gente que tem casa, mas não tem lar. Então, se você já viu o tema dessa ministração, Somos Lar de Deus. E para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema, eu queria já, como você já deve estar acostumado, a iniciar fazendo uma pergunta para você, para a gente estar refletindo, para a gente pensar junto, né? Quando a gente pensa na casa de Deus, vamos pensar no céu, né? A casa no céu. Como que você imagina a sua casa no céu? Quando nós formos para lá, glorificados, como que você imagina a sua casa, a arquitetura? Como que você imagina que vai ser a fachada? Já parou para pensar nisso? Não sei você, mas eu já pensei muito, já foi assunto de conversa em meio à roda de família. A minha mãe, por exemplo, gosta muito de plantas, né? Se você conhece minha casa, conhece a casa da minha mãe, você vai ver que tem bastante planta, ela cuida bastante, são lindas, vistosas, e a minha mãe falava, né, que na casa dela ia ter muita planta, que ia ser uma samambaia assim, ia ser uma coisa assim, ia ser algo lindo. Eu já gosto da arquitetura, então pensava em uma coisa bem moderna. Eu gosto muito de tecnologias, então pensava nas automações, não é? Um ar-condicionado, sei lá, controlado pelo poder do pensamento. Enfim, você pode viajar, a gente pode brincar aqui durante horas e horas de como seria a nossa casa no céu. A gente não vai pensar em coisa ruim, não é verdade? Nunca vi ninguém, e a gente brincou dessa questão de pensar como vai ser a nossa casa no céu, nunca vi ninguém pensando em algo ruim, algo desagradável, algo desconfortável, né? A questão é que muitas vezes a gente fica, né, empolgado, brincando, como é que vai ser no céu, nossa, o dia que nós formos para o céu vai ser muito bom, e a gente não para pensar que Deus não está interessado em esperar a gente ir para a glória para Ele habitar entre nós, para Ele desfrutar desse lar, desse momento gostoso que será na glória, no céu, no paraíso. Deus quer habitar hoje, onde nós estamos, e a partir de nós, a partir da presença dele em nós, e no meio de nós, transformar o lugar e a realidade que a gente vive. Então é uma coisa importante a gente parar para pensar, né? Que a gente às vezes fica tão pensando no céu. Não sei vocês, né? Mas é muito comum a gente ver assim, olha, eu quero muito ir para o céu, mas não estou com pressa. É isso mesmo, o certo é ninguém querer morrer, isso não é natural do ser humano querer morrer, né? Se a gente está com desejo de morte, provavelmente a gente precisa de estar sendo cuidado, tendo um cuidado com o psicólogo, dependendo com o psiquiatra, o que é normal, né? A gente, não sei você, mas eu já fiz tratamento psicológico e foi uma bênção para mim, né? E psiquiatra é médico, assim como a gente vai no ortopedista, não tem nenhum problema nisso. A gente tem um preconceito muito bobo, às vezes, com os médicos psiquiatras e com os psicólogos, tá? Não caia nessa bobeira, porque o Senhor deu a nós inteligência para também sermos médicos e também sermos psiquiatras. Sim, são instrumentos de Deus para a nossa vida também. A questão toda é que a gente tem que entender que a vida no céu, a glória de Deus, que será maravilhosa, Jesus sendo o centro, o sol, vai ser uma coisa fora de série, mas a gente não precisa esperar, a nossa nova vida lá no céu, né? O nosso corpo glorificado, para experimentar daquilo que Deus tem para nós, para experimentar da doce presença de que Deus, o Senhor, ande no meio de nós, entre nós. Nós vamos refletir sobre isso. E imagina só, né, já que nós estamos passando pelo campo da imaginação, hoje, logo no começo, hoje, a gente no trabalho, a gente, sei lá, na reunião da célula, ontem foi a célula
Ontem tivemos a reunião da minha célula, do nosso G100, foi uma bênção. Então, imagina na sua célula, imagina no seu trabalho, na sua escola, onde você vai, onde você estiver. Imagina Deus, através do Espírito Santo, transformando tudo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo a profecia, né, através da sua fala, através da profecia da palavra de Deus, mudando para sempre a realidade da nossa vida. Gente, isso não seria o céu na terra? Hein? Imagina experimentar isso, que coisa maravilhosa, coisa bendita. E isso é o que Deus tem para você e para mim. Para a gente começar a avaliar isso, né, e pensar, eu acho que vale a pena a gente começar a relembrar do que Jesus falou em Mateus 6, quando ele estava nos ensinando a orar. Você conhece o Pai Nosso de cor, então você pode lembrar comigo aqui o que Jesus falou? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, se não está claro ainda para você, repita o início do Pai Nosso, você vai ver que Deus tem para nós literalmente a realidade do céu invadindo a terra. E se você não está convencido ainda, abra sua Bíblia em João 14, 23. Em João 14, 23, Jesus diz, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Percebe que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que virão e farão em nós morada? Não somos nós que vamos lá para o paraíso para estarmos morando com Deus? Deus quer habitar em você, Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida, hoje, aqui nessa terra, no corpo que nós temos hoje. Nós teremos sim um corpo glorificado, mas cada coisa a seu tempo. Hoje o Senhor tem para nós coisa nova. Hoje o Senhor tem para nós vida nova, né? E quando a gente pensa nesse céu na terra, ou seja, quando a gente pensa que nós somos lar de Deus, é óbvio, pelo menos para nós que estamos já esclarecidos em relação a isso, é óbvio que isso se dá pela habitação do Espírito Santo em nós. E não somente a habitação dele em nós, mas quando ele habita em nós e não encontra limites para operar através de nós. Porque o Espírito Santo pode habitar em nós, mas não ter liberdade. E isso é uma coisa triste. Porque ele tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Né? Quando nós pensamos, entendemos que o Senhor é um cavalheiro, o Senhor é um Deus que, além de cuidar de nós, Ele nos respeita, nós precisamos dar a liberdade ao Espírito Santo para agir na nossa vida. E essa liberdade a gente tem várias maneiras. A primeira delas é ter intimidade com o Senhor, orando a Ele de maneira sincera, lendo a sua palavra, não a letra somente, mas com a revelação do Espírito Santo, que só Ele pode trazer a nós, convivendo uns com os outros, mesmo que não seja possível conviver com todos presencialmente neste momento que nós estamos vivendo, 2021, mas por meio das tecnologias nós podemos sim conversar. Ontem estava, depois da célula, né? Eu falei com você que eu tive célula ontem, depois da célula, eu estávamos trocando mensagem com o Daniel e com a Priscila, né? Então nós temos hoje tecnologias para estarmos em comunhão, mesmo não estando próximos fisicamente, como está acontecendo agora, não é verdade? Então precisamos sim conviver uns com os outros, amadurecer juntos. Mas pensando rapidamente sobre esse lar de Deus, né? Sobre essa morada de Deus aqui na terra, que é você e sou eu. Se você estiver com a sua Bíblia, abra por favor em Atos 7. Atos capítulo 7. Diz assim: mas foi Salomão quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou
onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E aí, talvez a pessoa fale assim, tá vendo? Esse texto aí mostra que para ser lar de Deus, para ser morada de Deus, eu não preciso congregar, eu não preciso estar junto com ninguém, não preciso participar de um que a gente chama de igreja no sentido de denominação, e usar esse texto como desculpa para fazer o que a pessoa já quer fazer, que é se isolar, né? Eu acho que eu já falei em alguma das lives, eu já fui um desses que queria me isolar, não queria conviver. E a partir de mim eu falo, né? Talvez se você também está experimentando essa triste situação de não querer congregar, no meu caso, eu não queria amadurecer porque eu não queria ser confrontado. Aliás, ser confrontado é algo ruim no momento. Mas se você já viu alguém crescendo e amadurecendo, não sendo confrontado, às vezes a gente não quer congregar, não quer conviver em comunidade, porque a gente não quer expor nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas tristezas, nossos medos, né? A gente tem medo de ser julgado e, sabe, a gente não vai crescer, a gente não vai amadurecer dessa maneira. E para a gente não cair nessa ideia, já que nós estamos falando de lar de Deus, de que o lar de Deus é você e ponto, e só você, e eu aqui no meu canto, e só eu, e o outro lá no canto dele, e só ele. Para a gente não cair nessa, para a gente entender que nós estamos falando de comunidade, de congregação, de união dos santos, de união dos filhos de Deus. Quero ler mais alguns textos com você. A começar, o mais comum, né, o mais explícito deles, eu diria que é Hebreus 10, 25. Tem um mandamento para você e para mim, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, como segundo de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então temos aí explicitamente a ordem de congregarmos, né, de nos reunirmos como igreja do Senhor. Existem outros textos, um deles é quando a gente vê a analogia da igreja com o corpo de Cristo, né? E você e eu somos membros desse corpo. E olha, você sabe que o membro do corpo está conectado ao outro membro, que está conectado ao outro membro, que está conectado à cabeça, que nessa analogia nós entendemos que a cabeça é Cristo, né? Que é quem direciona o corpo, quem tem a autoridade máxima sobre esse corpo, não é verdade? Então, textos para nós entendermos de fato aquilo que é a vontade de Deus, nós temos, né? Cabe a nós, talvez, pararmos de querer justificar aquilo que nós queremos com textos aleatórios que a gente vai buscando, né? Aliás, é assim que nascem as heresias, quando a gente já tem uma verdade nossa e a gente começa a procurar algum versículo que aqui encaixa aquilo que eu penso, hein? Então você esquece o contexto, esquece tudo que está escrito na Bíblia, foca nesse versículo e cria uma heresia, ou seja, uma coisa que não está na Bíblia. Está na Bíblia um pedacinho ali, mas que você distorce para aquilo que a gente quer, né? E todos nós estamos sujeitos a isso, viu, gente? Não é nada anormal. O problema é quando a gente está sozinho, não vive em comunhão e começa a acreditar naquilo e a gente confirma para a gente mesmo que é isso mesmo e faz sentido. E isso é muito triste. Nós somos criados para sermos sociais. Inclusive, se você sair do campo das escrituras sagradas e ir para o campo da ciência, da sociologia, da antropologia, não tem nenhuma dúvida, existe consenso em dizer que somos seres sociáveis. Tanto que você vê que nós vivemos em cidades, em bairros, não é? Acho que ninguém tem dúvida em relação a isso. Por mais que às vezes seja difícil, mas nós somos fomos criados para vivermos unidos, juntos, né? Senão a gente não estaria falando sobre família aqui também, não é verdade? Muito bem, a gente tem mais um texto para refletir e está em 2 Coríntios 6,16. Esse eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor. Eu quero falar rapidamente sobre 3 pontos desse texto. É um texto breve, mas se você puder abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 6,16. Então vamos lá?
2 Coríntios 6,16 diz: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, antes da gente refletir nessas 3 partes do texto, você já percebeu que está no plural aí? Vamos lá. Somos santuários do Deus vivo. Não é eu sou, não é você é, nós somos. Plural. O que Deus disse? Habitarei com eles, entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Povo é coletivo, são pessoas no plural. Então, guarde isso para você. Às vezes é difícil, né, conviver, temos sim dificuldades, mas essas dificuldades são usadas também por Deus, se assim a gente permitir, para o nosso crescimento. Aliás, temos escolhas, né, gente? Você já sabe disso também. Se você ouve essa live, participa desses momentos há mais tempo, você sabe que a gente fala sobre decisão. Nós podemos decidir a maneira como nós reagimos a um conflito. E essa reação pode ser para nos tornar pessoas mais fechadas, introspectivas, mais isoladas, ou pode servir para nos ensinar a nos relacionarmos melhor, a nos ensinar a como falar melhor. Eu já comentei com vocês também da minha dificuldade, muitas vezes, de me expressar de uma maneira mais gentil. Então, às vezes, eu falava de uma maneira muito grosseira com a pessoa, sem a intenção, e só mediante ao conflito, a perceber que eu estava agindo de uma maneira ruim, que aquela pessoa não estava ouvindo aquilo que eu queria falar, não é? A comunicação são 2 vias. Eu pude amadurecer, pude pedir ajuda para minha esposa, falar: meu bem, quando eu falar assim, me fala na frente da pessoa mesmo, que eu estou sendo grosseiro, para a gente crescer, não é? Então, hoje, às vezes, posso ser rude, posso ser grosseiro, e se eu for com você me fale e que eu vou te pedir perdão na hora, porque não é essa a minha intenção. E isso a gente vai crescendo. Então, em comunidade, em comunhão, através sim de conflitos e crescimento e amadurecimento, a gente vai se tornando cristãos melhores, seres humanos melhores. Mas voltando à reflexão, lemos aqui o texto, o que Deus disse? Habitarei com eles, não é? E quando a gente pensa em habitarei com eles, a gente pensa em, de certa forma, intimidade. Não imagina só, você numa sala cheia de pessoas, quase todo mundo ali te conhece, mas ninguém te cumprimenta, ninguém conversa com você, ignora a sua presença, né? Seria desconfortável, né? A gente está nessa situação. Bom, eu imagino que o Espírito Santo também não se sinta nada confortável sendo ignorado por nós. Então, olha só o que diz Efésios 3, 16 a 19, uma oração. Oro, a oração de Paulo, né? Oro para que com as gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para quê? Essa parte é importante. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e, preste atenção nessa parte, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então o Senhor, Ele quer habitar entre nós. E essa habitação, ela tem a ver com liberdade, né? Ela tem a ver com relacionamento. Como que você vai habitar num lugar que as pessoas te ignoram? Como você vai habitar num lugar que ninguém dá a mínima para você, não conversa com você, não te ouve, não te responde? O que o Senhor tem para nós é a habitação entre nós e em nós, não é? E aí, continuando, entre eles andarei, né? Meio que continuando isso que a gente está falando, né? Como que o Senhor tem que ter liberdade para se expressar em nosso meio também, né? Eu comentei com vocês o texto onde fala que nós somos membros de um corpo e Jesus é o cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele não vai
A cabeça não simplesmente está vinculada à mão, a cabeça não está vinculada somente ao pé, ao joelho, não, a cabeça está vinculada ao corpo, que é no plural, somos nós, você e eu, não é? Atos 2, 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós precisamos dar a liberdade para o Espírito Santo. A liberdade para que ele ande entre nós, para que ele habite entre nós, para que ele habite com liberdade, sabe, gente? A gente não deve entristecer o Espírito Santo, como diz a palavra, mas a gente deve sim estar cheio do Espírito Santo, transbordando. E para a gente estar cheio do Espírito Santo transbordando, tem que ter liberdade. Como que ele vai encher? Como que ele vai transbordar a partir de nós para os outros? Se nós o reprimirmos, se nós não o ouvirmos, se nós não nos relacionarmos com ele. Por fim, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E quando a gente para pegar esse pedacinho, é interessante que quando a gente fala serei o seu Deus, percebe que isso, o Senhor está falando da autoridade dele sobre nós? Nós seremos o povo de Deus. Percebe que ele é o nosso dono? E dependendo de quem é o nosso dono, é algo muito triste, muito ruim, né? Ninguém aqui quer ter um dono aqui na terra. Eu não quero que ninguém seja meu dono aqui, porque se ele é meu dono aqui, eu sou escravo, não é verdade? Mas ter a Deus como dono é algo maravilhoso, porque além de Senhor, além de Deus, além de Criador, além de tudo, todos os atributos que a gente já sabe que levam a autoridade, elevam, né, a percepção de autoridade que nós temos de Deus. Ele é Pai, ele é amoroso, é misericordioso, nos ama e cuida de nós de uma maneira fora de série, não é? Então, ter esse Deus como sendo nosso dono é algo maravilhoso. Mas, se a gente entende que Deus é nosso Pai, se ele entende que ele é o nosso Senhor, que ele tem o senhorio da nossa vida, nós precisamos não apenas reconhecer, mas viver de acordo com o entendimento de que o Senhor é a autoridade suprema na nossa vida, né? E eu trouxe uma analogia para a gente estar refletindo. Imagina só um filho, uma criança. Imagina uma criança assim, sei lá, uns 8 anos, para a gente poder imaginar melhor. Uma criança de 8 anos, ela não responde pelos seus atos ainda, na verdade, ela depende dos pais, e uma criança de 8 anos pode olhar para o seu pai como não sendo uma autoridade. Infelizmente, isso acontece. Agora imagine comigo se essa criança de 8 anos ouve o seu pai dar uma ordem, mas ela não entende que o pai dela é a autoridade. Você acha que ela vai obedecer? E você acha que ela não obedecendo vai ficar constrangida por não estar obedecendo? Ela não acredita que o pai é a autoridade sobre a vida dela, então ela não vai se preocupar em obedecer. Aquilo vai de acordo, aquilo vai... É aquilo que eu concordo? Eu vou obedecer meu pai, é conveniente para mim. E por quê? Se eu obedeço naquilo que eu concordo e dá errado, por exemplo, eu ainda posso jogar a culpa no meu pai, né? A gente às vezes faz isso. Pede conselho, se aquilo vai de acordo com a nossa vontade, com aquilo que a gente quer, a gente vai e faz. Se der errado, eu falo assim, poxa, eu pedi o conselho fulano me aconselhou a fazer isso, olha que meleca que aconteceu. A gente não pode fazer isso, não é verdade? E essa criança vai ser castigada pelo pai, vai ser disciplinada pelo pai, enfim. Ela vai perceber que aquela disciplina que foi imposta a ela é para que ela entenda que o pai é a autoridade, que o pai a ama, que o pai quer que ela seja amadureça, né? Não, se ela não entende que o pai dela é a autoridade, ela vai criar ódio, ela vai criar repulsa, porque como assim você está me agredindo? Eu estou imaginando a criança pensando, tá, gente? Não é que o pai agrediu, não. O pai disciplinou a criança. Vamos imaginar que esse pai disciplinou
corretamente, né? Sem excessos, pelo amor de Deus, né? Mas essa criança, ela pode sim, ficou de castigo e ficou revoltada porque ficou de castigo, porque o pai dela tá tirando, sei lá, não permitindo que ela faça o que ela quer fazer, sendo que ele não manda nela. Sabe, gente? Já deu para entender, né? Às vezes você e eu somos essa criança, olhando para o nosso Deus, olhando para o nosso Pai eterno, e não percebendo que Ele é a autoridade sobre você e sobre mim, que Ele tem o melhor para você e para mim, que muitas vezes Ele pode sim nos disciplinar porque nos ama, porque cuida de nós, e a gente às vezes não está percebendo que a gente está fora da vontade de Deus. Porque saiba você, e eu também, que saber, entender, perceber que o Senhor é autoridade sobre nós, também faz parte da vontade de Deus para mim e para você, porque isso é cuidado dele conosco. Então que você e eu tenhamos essa sensibilidade para entender que Ele quer ser, Deus quer ser o nosso Deus e nós o povo dele. Mas para a gente ser o lar de Deus, né, para nós sermos a morada, a casa de Deus, o lar, né, e lar, como eu disse no início, lar para mim remete à harmonia, remete a um lugar que a gente quer voltar para ele. Muita gente tem casa, mas vai para o trabalho e não quer voltar porque não é lar, é casa. E lá na casa tem muito desgaste, muito ruim. Então não é um lar. E nós somos lar de Deus porque o Senhor quer habitar em nós. O Senhor quer ter uma relação íntima com você e comigo, né? De pai e filho, de Senhor e de esse Deus amoroso que, sabe, gente, não tem explicação o nível de relacionamento que Deus tem para você e para mim. Mas para a gente ser lar de Deus, nós precisamos primeiro ter um novo coração, nascer de novo. Não tem como um homem velho, com um coração velho, no sentido de pecador, escravo do pecado, que vive para satisfazer os desejos da sua carne, não tem como essa pessoa reconhecer quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. Então nós precisamos nascer de novo, precisamos de uma nova vida em Cristo. Precisamos abrir mão dos nossos conceitos e entender que nós precisamos de ajuda para sermos libertos de uma vida de pecado. Sabe, não é liberto do pecado, esse pecado X, esse pecado Y, não, da vida pecaminosa. Da vida que é escrava do pecado, que vive pecando sem querer pecar. E para sermos libertos dessa escravidão, você já deve ter ouvido algumas lives, algumas ministrações que temos aí nas redes sociais, precisamos de um novo coração, disposto a obedecer. E isso é profecia de Deus para você e para mim. Basta nós tomarmos posse disso, basta nós decidirmos racionalmente receber essa nova vida. E para a gente estar continuando, né, a gente tem que viver também uma nova vida de comunhão e crescimento. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo, temos que ouvi-lo, porque o novo nascimento é o primeiro passo. Depois a gente vive essa nova vida, não é? Por meio dos relacionamentos, sim, uns com os outros, né? Temos os mandamentos recíprocos, que também você encontra nos nossos sites, e temos uma vida a viver de acordo com a vontade de Deus. Existem 2 livros que eu recomendo a vocês. Um deles é Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. O outro é Edifique a Minha Casa, do Ed Liu. São 2 livros muito bons que falam bastante, bem mais do que o que eu trouxe aqui para vocês, sobre esse tema da casa de Deus, da morada de Deus e dessa vida do céu aqui na terra. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler com você novamente 2 Coríntios 6,16, somente o finalzinho, a parte B, para a gente estar finalizando esse momento. Então, se você abriu a sua Bíblia e deixou ela aberta, está lá em 2 Coríntios 6,16, a parte B, eu vou pular a primeira frase, diz assim: pois somos santuário de Deus. Santuários do Senhor, do Deus vivo. Como disse Deus,
habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que esta palavra se torne verdade na sua vida e na minha vida. Que você e eu venhamos a experimentar dessa graça maravilhosa, desta perfeita vida, não no sentido que a vida vai ser perfeita, não vai ter problema, mas é que a vida que Deus tem para nós, percebe? Que essa vida seja a que você e eu experimentemos a cada dia. Uma vida, sim, com dificuldades, com aflições. Você também sabe que no mundo teremos aflições, como disse Jesus. Estamos vivendo um tempo de aflição, mas uma vida de crescimento contínuo, uma vida de amadurecimento e uma vida onde nós a cada dia vamos experimentar mais e mais da habitação de Deus em nós, da liberdade do Espírito Santo entre nós, e que através das nossas vidas o céu invada a terra, que através das nossas vidas a edificação da casa de Deus seja linda, extrapole a nós, extrapole a denominação e alcance o perdido, alcance o necessitado, e que você e eu sejamos o santuário do Senhor. Para a nossa glória? Não, para a glória de Deus. Amém, queridos?